Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o Vencer SA, o seu programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo na web, mais uma vez diretamente dessa cidade maravilhosa de Guarulhos, né? Eu quero agradecer a todos vocês, internautas que acompanham o nosso programa, que comentam, que deixam perguntas, que dão like. Você de Parnamirim, Recife, Salvador, Fortaleza, Teresina, São Luís, você do Brasil inteiro, Campina Grande, se eu esquecer de Campina Grande, o pessoal fica com raiva de mim, João Pessoa. Vocês do Brasil inteiro, um muito obrigado. E agradecer mais uma vez essa plateia maravilhosa que está aqui da UNG. É sempre bom estar com vocês. Vocês, dá para sentir daí de casa a energia do pessoal da UNG, né? É sensacional. Gente, nós estamos hoje aqui falando de um tema que interessa a todos nós brasileiros, a todos nós. Gestão pública no Brasil. Algo que todo mundo comenta, critica, elogia, participa, entendendo ou não entendendo do tema. Mas por quê? Porque influencia diretamente em todas as nossas vidas, né? E para discutir esse tema conosco, nós estamos aqui com o doutor Fernando Marangoni, formado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, Master of Laws em Sistema de Direito Americano e tem um título de doutor em Ciências Sociais e Jurídicas. É advogado, presidente do Partido Democratas de Santo André e atualmente é secretário de Habitação da cidade de Santo André. Currículozinho básico. Doutor Marangoni, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, professor Tibério. Gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, ao UNG. É uma honra estar aqui com vocês, essa plateia maravilhosa. Você, professor Tibério, professor Andréia, professor Inácio, da pós-graduação. E é sempre um prazer. Estamos à disposição. Muito obrigado. Eu fico muito feliz porque a agenda de Dr. Marangoni é complicada. Ele acabou de chegar de viagem, veio direto para cá. Muito obrigado por estar prestigiando o nosso evento, né, aqui na UNG. Muito obrigado por estar prestigiando o nosso programa, Dr. Marangoni. Dr. Marangoni, esse currículo invejável, né, ele não acontece da noite para o dia. Tá? Eu sei que você não tem nem 35 anos de idade, dá para ver, né? Bem cuidado, novinho, né? Mas conte como é que começou a sua trajetória profissional. Você já sonhava desde pequeno em fazer direito? Já pensava em trabalhar com gestão pública? Ou não? Já. Eu acho que esse é o primeiro atributo de quem quer trabalhar com gestão pública, é a vocação. É querer muito. Né? Eu lembro que até eu era patinho feio na faculdade de Direito, porque eu lembro que os professores no último ano eles falavam assim: quem daqui quer ser juiz? Aí uma grande leva da classe levantava a mão. Quem daqui quer ser promotor? Uma outra leva levantava a mão. Quem quer ser procurador? Outra leva levantava a mão. Delegado de polícia. Quem daqui quer ser advogado? Aí só eu levantava a mão. Mas o advogado para trabalhar com gestão pública. Foi sempre isso que eu quis. Né? Dentro do direito, a gente tem um direito extremamente dividido, em direito privado e direito público. Né? Então, eu sempre optei, sempre gostei do direito público, então eu queria advogar na área do direito público. Né? E aí, quando me formei, comecei a advogar, imediatamente fui para a pós-graduação. Eu acho que o grande lance aí é sempre estudar. Eu acho que isso é o que nos movimenta, é o que nos faz crescer, e o que nos faz galgar aí os degraus daquilo que a gente quer. Então, estudar a gente não pode parar nunca. Né? Depois que eu me formei, fiz a pós-graduação, iniciei o Master of Laws, depois fiz o doutorado, então sempre estudando. E em 2012, eu fui convidado para assumir a presidência do Partido Democratas em Santo André. A gente sempre teve um ativismo político muito grande na cidade, né? E justamente voltado à gestão pública, né? A melhora da gestão pública. E aí começamos nesses desafios. Fui convidado pela atual gestão para assumir o comando da Secretaria de Habitação da cidade. A habitação é um dos grandes flagelos que nós temos no país, né?
E encaramos esse desafio agora, fomos surpreendidos com uma grande pesquisa, dando a Secretaria de Habitação da cidade com a maior aprovação, né? Então, estou muito contente, mas o desafio é grande. A gestão pública ela tem que ser vocacionada. Mas você chegou a trabalhar com a advocacia privada ou desde o início focou e trabalhou sempre com a gestão pública? Eu sempre trabalhei na advocacia privada voltada ao direito público. Tá? Então, vamos para vocês entenderem, eu sempre briguei com o poder público. Tá? Então, a gente costuma dizer o seguinte, as pessoas acham que, eu falo que no Brasil, quem mais descumpre a lei é o poder público. Tá? E a lei está para todos, inclusive para o poder público. Tá? Então, eu sempre advoguei para o privado contra o serviço público, cobrando do serviço público a eficiência na gestão, os valores que a Constituição traz para o serviço público dentro da advocacia privada. Agora eu fiquei curioso. Antes de adentrarmos na sua ação como gestor público, eu gostei dessa parte em que você acionava o serviço público. Não é? E como era a relação e os problemas gerados com esse trabalho de acionar o serviço público? Porque nós sabemos que no Brasil existe um problema muito sério de quem trabalha contra o poder público, né? Por N razões, principalmente na área do direito, né? Você não fica, às vezes, muito bem visto, gera um desgaste político, social. Aí você diz a mim que você acionava o poder público e hoje você está do lado do poder público na mesma cidade que você acionava. Hoje eu sou acionado. Pois é, eu queria entender um pouco isso. Então, legal. Essa experiência que me trouxe a advocacia contra o poder público, a advocacia no direito público, me fez enxergar uma série de deficiências na gestão pública. Ao defender os clientes cujo poder público descumpria a lei, a gente começou a ver ali onde entravam as falhas do serviço público. Tá? E aí, nessa advocacia contra o serviço público, a gente começou a enxergar as deficiências cada vez mais de perto, tá? E estamos buscando agora trazer essa experiência para dentro do serviço público. Né? Então, eu estive dos dois lados do balcão, agora estou do outro lado do balcão. Então, eu acho que isso me ajudou muito a conseguir trabalhar um pouquinho melhor, implementar instrumentos dentro da gestão pública que estão, graças a Deus, conseguindo fazer a diferença. E aí vem a questão da secretaria. Diante desse cenário, não é, de carrasco do Serviço Público de Santo André, não é, de repente você assume a Secretaria de Habitação. Como é que foi essa transição? Foi pesada, foi um baque. Apesar da gente conhecer as deficiências desse lado, quando a gente entra na máquina pública, a gente se assusta, né? Porque a gente conhece a gestão privada e acredita que, por conhecer a gestão privada, a gente vai conseguir trazer isso para dentro do serviço público, trazer os conceitos da gestão privada para dentro da gestão pública. Tá? A gente entra com essa ideia. E na hora que a gente cai dentro da gestão pública, a gente percebe que a coisa não é bem assim. Por quê? Primeiro, na gestão privada, professor Tibério, a empresa privada ela persegue o lucro. Né? A gestão pública não tem que dar lucro. Não se percebe o lucro dentro da gestão pública. Não se persegue deixar dinheiro em caixa na gestão pública como resultado. O que se persegue na gestão pública é o bom serviço público. É prestar um bom serviço público. E para eu prestar um bom serviço público, eu tenho o dinheiro público. Eu não tenho que fazer esse dinheiro sobrar no caixa. Eu não tenho que fazer esse dinheiro me dar lucro. Eu tenho que aplicar bem esse dinheiro para que o meu lucro é o bom serviço público prestado. Né? O que acontece é que a gente tem diferenças significativas, a partir do princípio da legalidade. Então, na iniciativa privada,
é dado a qualquer cidadão fazer tudo aquilo que bem entende, desde que a lei não proíba. Então, todos nós somos livres para fazer aquilo que a gente bem entender dentro da iniciativa privada, desde que a lei não proíba. Correto. A administração pública trabalha com o princípio da legalidade inverso. Na administração pública, você só pode fazer aquilo que a lei permite, diferente da gestão privada. E aí entram mecanismos de controle, entram os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, que estão lá na Constituição, que o servidor público tem que respeitar. E Tribunal de Contas, então você não tem a liberdade para trabalhar o orçamento da forma como você bem entende. O senhor tocou num ponto importante, que aí veio uma pergunta para mim. Pergunta, doutor Marangoni. Curiosidade. Dentro do cenário que o senhor desenhou aí agora, o problema é fazer a gestão pública ou trabalhar a política na gestão pública? Mas essa o senhor responde depois dos comerciais. 30 segundos, a gente volta já. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninasal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninasal. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninasal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já. Estamos de volta com Vencer SA. Lembrando a você, estamos mais uma vez em Guarulhos. Estamos com o doutor Fernando Marangoni. Além de todo o currículo que eu já falei, se eu falar de novo vai acabar o programa, né? Ele é secretário de Habitação de Santo André. Eu fiz uma pergunta para ele simplória, não é? Marangoni, o que é mais difícil, fazer gestão pública ou trabalhar a política da gestão pública? Vamos lá. Eu acho que é da outra grande dificuldade que a gente enfrenta na gestão pública que a gente não tem na gestão privada, que é o fator político. Então, na gestão pública, a gente tem uma diretriz do governo traçada e a pressão política. Nós, naturalmente, temos aí os partidos de oposição, as bancadas de oposição. A gente tem que encaixar essas diretrizes de governo, de gestão pública que o governo quer imprimir. Nós temos o poder legislativo. Então, veja que numa empresa, o comando de uma empresa na gestão privada traça uma diretriz e essa diretriz absolutamente vai ser cumprida pelo corpo da empresa sem interferência externa, política. Na gestão pública, não. Na gestão pública, nós temos a pressão política. E você conseguir harmonizar a política com a gestão é o grande desafio. Eu acho que é isso que diferencia o gestor público que consegue produzir resultado daquele gestor público que a gente vê que não traz resultado efetivo e concreto. Então, essa habilidade... Então, o senhor diria que o maior desafio hoje para um gestor público é conseguir essa flexibilidade, essa habilidade de trabalhar a política? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você tem que convencer uma bancada de oposição que aquela tua política, que aquela tua gestão, ela é correta, ela é viável, ela é a desejada. Só que a gente não pode esquecer que do outro lado vem a política. Então não é interessante muitas vezes, e aí é um grande problema do político e do gestor público,
Se a gente tiver um político de responsabilidade, ele vai apoiar aquela política pública e aquela gestão pública que seja boa para o município, para o estado ou para o país, né? Mas a guerra política, às vezes, acaba tirando, vendando, né, esses políticos e que optam, bom, eu tenho aqui um bom resultado que vai vir do meu oponente político. Não posso permitir que isso aconteça. E quem sofre, no fundo disso tudo, somos nós, a população em geral. Diante dessa questão política que você falou, Marangoni, aí veio aqui, com o cenário de tanta corrupção no Brasil, como podemos resgatar a ética na gestão pública do nosso país? Boa pergunta, boa pergunta. Corrupção, enfim, eu acho que é o grande mal do serviço público hoje, não é? Não só do serviço público, na iniciativa privada, eu acho que é a grande chaga mundial. E no Brasil, acho que nós estamos aí um pouquinho mais avançados nessa questão, né? O que a gente tem que ter claro é o seguinte, como a gente combater, né, esse mecanismo de corrupção. Eu li uma pesquisa, professor Tibério, há cerca de um ano, numa revista americana, eles fizeram o seguinte comparativo. A Dinamarca é o país com o menor índice de corrupção no mundo, tá? E compararam, então, os dois sistemas, o sistema parlamentar dinamarquês e o sistema parlamentar brasileiro. E a conclusão que essa pesquisa chega, ela diz o seguinte, se nós pegarmos todos os parlamentares do Brasil, levarmos para a Dinamarca, e se nós pegarmos os parlamentares da Dinamarca e colocarmos no Brasil, em um ano, os brasileiros estão honestos e os dinamarqueses estão corruptos. Isso aqui é escola. Eu faço essa reflexão aqui com vocês pelo seguinte, a gente não pode esquecer que a gente tem um sistema de gestão pública construído ao longo dos anos no país, um sistema político construído ao longo dos anos no país, que propicia, que facilita esse ambiente de corrupção. Desde o início da colonização. Não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Então é isso que é importante a gente ter claro. Não adianta a gente só trocar os políticos se a gente não mudar o sistema. A gente tem que trocar os políticos para que o sistema mude. E aí vem aquela máxima de que o homem é o produto do meio. Isso. Não é? Se não mudarmos o meio, o homem será sempre da mesma forma. Porque no nosso sistema hoje, o político ele só sobrevive dentro do ambiente político se ele se entregar a algumas mazelas que a gente sabe quais são, senão ele não sobrevive. Mas aí, doutor Marangoni, diante desse prisma colocado, eu fiz uma pesquisa e sua secretaria está muito bem avaliada, senão não tinha nem chamado. É óbvio, né? Sua secretaria está muito bem avaliada. Para a sua secretaria estar muito bem avaliada, eu parto do pressuposto, como alguém que gosta muito de planejamento, de estratégia, que o senhor deve ter ruído um osso incrível para montar uma equipe que lute contra esse sistema que você está falando. Sem dúvida, esse foi o nosso grande desafio, tanto que a maior parte da equipe que nós formamos na Secretaria de Habitação veio da iniciativa privada, né? E aí nós tivemos assim um momento interessante, porque quando nós montamos a equipe que veio da iniciativa privada, né, muito competente, na hora que esse pessoal caiu dentro do serviço público, motivado, vamos fazer a diferença, vamos trazer eficiência, né? Começou a tomar porrada de um lado, porrada do outro, começou a não entender muito bem como funcionava a máquina, e aí nós tivemos que, opa, peraí, vem cá, nós vamos ter que arrumar aqui uma alternativa de andar por esse sistema, obviamente dentro da legalidade, tá? De uma forma com que a gente consiga produzir resultado. E aí foi o que a gente conseguiu fazer de diferente na secretaria. Então mexemos em mecanismos possíveis de serem mexidos de RH, tá? Instrumentos legais,
regulamentações específicas das funções. Então, você tem como trabalhar em instrumentos que vão facilitar um pouquinho o sistema que tem hoje. Mas volto a frisar, o que a gente tem que brigar é para que esse sistema mude. Nós tivemos recentemente um avanço, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei da senadora Maria do Carmo, do DEM, que prevê a possibilidade de demissão do servidor público por desempenho. Tá? E eu acredito que isso já é um grande avanço para que a gente comece a qualificar. Eu não vou lhe mentir que desde que saiu essa notícia eu rezo, me ajoelho todos os dias no milho para que isso seja aprovado. Não é? Porque aí vai poder se trabalhar gestão por meritocracia, vai acabar com aquela história. Eu entrevistei, algumas semanas atrás, um diretor de hospital público do Nordeste, de Campina Grande, que ele pegou um hospital que era conhecido como Matadouro, vê que delícia você ir para o Matadouro, né? E transformou em 6 anos na maior referência da região. Referência tão grande, Marangoni, que o funcionário público da região, quando passa num concurso para enfermeiro, qualquer coisa, que é colocado para esse hospital, ele não quer ir, só vai para lá quem trabalha, porque senão ele exonera. Você vê. E eu acho que esse é um dos grandes maus. Porque quando você fala da estabilidade do funcionário público, da forma como ela está hoje, quer dizer, ele pode ser demitido, ela não é absoluta. Pode, por ato ilegal ou por ato imoral, mas você não consegue demitir um servidor por falta de desempenho hoje. E isso tira toda a eficiência da máquina. A gente pega um servidor público e eu dou alguns exemplos, a gente tem departamentos nos municípios que são comandados por 1 ou 2 servidores públicos há 30 anos. São pessoas que ingressaram no serviço público lá atrás, nunca sequer passaram por uma reciclagem, por uma qualificação, e comandam políticas públicas, e muitas vezes essenciais, com cabeça de 40 anos atrás, muitas vezes já cansados daquela atribuição, não enxergam as mudanças, não trabalham com foco em resultado. A gente brinca assim, eu tenho um colega secretário que ele fala que para andar tem que ser processo desodorante. Bota debaixo do braço e sai andando com ele. Porque se você deixar no fluxo normal da máquina... Não sai. Não sai, a coisa não anda. Agora, foi o que nós debatemos muito na administração de Santo André. Foram feitos muitos cortes. A administração do atual prefeito está buscando muito a redução de cargos públicos. Então, a ideia é enxugar a máquina. A máquina tem que ser eficiente. A máquina não tem que ser custosa. A máquina pública não está ali para gerar emprego, ela está ali para gerar resultado, serviço público de qualidade. Sim. Então, o inchaço da máquina, ele faz com que a burocracia faz com que você atravanque todo o processo. Eu lembro que tinha um quadro, professor Tibério, eu gosto sempre de fazer essa comparação, tinha um quadro eu não lembro se era Chico Anísio, num desses programas de humor, que era o quadro do carimbaço. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Então, porque nós que temos 25 anos lembramos, o pessoal não... O pessoal é muito velho aqui, não é. É verdade. É recente o programa, viu, gente? Na verdade, assim, eu lembro que o programa era assim, ele começava com... Eu tinha umas 10 mesinhas, era como se fosse uma repartição pública, então tinham 10 mesinhas. E começava na primeira mesa um carimbinho, assim, meio pequenininho. Então, o servidor, o munícipe vinha, dar entrada no requerimento, aí ele entrava com esse requerimento na primeira mesinha lá. E ele só ia buscar esse requerimento lá na 10ª mesinha. Então, esse requerimento tinha que passar por cada mesinha. E cada mesinha tinha um servidor, e eu começava no carimbinho pequeno, esse carimbinho ia aumentando. Até chegar o maior carimbo. Até chegar o maior carimbo lá do chefe, né, da repartição, que era o carimbaço, tal, e agora você pode... E eu costumo dizer muito isso. Quer dizer, quando você vai usar a máquina pública para fins exclusivamente políticos, e isso aconteceu no Brasil durante muitos anos, até um passado bem recente, se aparelha, se incha a máquina para apaniguar os amigos e os aliados políticos. Só que você
No serviço público, a gente falou aqui do princípio da legalidade, lembra? Eu não posso, se eu tenho uma empresa pública aqui, professor Tibério, eu posso falar assim, poxa, eu preciso ajudar um amigo meu, né? E viro para um diretor da empresa e falo, ó, contrata lá o filho daquele meu amigo, né? Bota ele aí para fazer qualquer coisa que eu só quero ajudar. O serviço público não é assim. Então, quando o político leva a política à frente da gestão e começa esse inchaço, o que acontece? Ele não consegue contratar ninguém se ele não der função específica. E aí você me veio agora com uma outra lembrança, né? A nossa Constituição diz que todos nós temos direito à saúde, educação, moradia. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo ganharam tudo isso do governo. Não é? Todo mundo ganhou isso. E aí eu pergunto, é possível, diante desse sistema, gerar moradia para todos os cidadãos sem teto? Mas o senhor responde depois do comercial. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninasal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninasal. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninasal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Vencer-se-á, diretamente de Guarulhos, da UNG, com o tema Gestão Pública no Brasil, com o doutor Marangoni. E eu fiz uma pergunta capciosa para o doutor Marangoni, né? É possível dar moradia para todos os cidadãos do Brasil que não têm teto, doutor Marangoni? Você que é um especialista em gestão pública na Secretaria de Habitação. Vamos lá. Hoje, a habitação é um dos grandes flagelos do país. Nós temos um déficit hoje estimado em mais de 6,5 milhões de moradias, tá? Esse déficit nacional. Só no estado de São Paulo, mais de 1,5 milhão. Tá? E aí a gente tem um problema muito sério. Por quê? Primeiro, as legislações hoje, de acordo com as legislações de habitação de interesse social, elas são legislações bem restritas. Tá? Eu tenho que ter um zoneamento específico para fazer. Né? Quando eu vou fazer habitação de interesse social, eu tenho uma série de limitadores, tá? Limitadores legais. E eu, recentemente, em uma palestra em outra universidade, eu usei essa expressão e volto a afirmar. Hoje, no Brasil, nós estamos brincando de fazer casinha. Nós não estamos tratando do problema. Tá? Então, é preciso se encarar o problema de frente, mudar a legislação. Nós temos um programa de financiamento do governo federal que funciona, que financia a construção, mas o que a gente vê é que os municípios não têm dado conta de criar o ambiente, porque a competência sobre uso e ocupação de solo, ela é da prefeitura, ela é municipal. Quem dita as posturas, plano diretor, como vai se ocupar o solo, aonde eu vou ter zona especial de interesse social ou não, é o município. E a gente não vê o município atuando diretamente na sua legislação de forma a possibilitar que se construa habitação na quantidade que nós precisamos. E eu acho que é essa diferença que a gente começou a fazer em Santo André. Está aproveitando o ensejo da sua colocação. Então, como é o modelo de gestão pública de Marangoni, Santo André, para fazer diferente? Eficiência. Eficiência e resultado. A gente reduziu a nossa equipe. Quando nós entramos na secretaria, professor Tibério, nós tínhamos, eu como secretário, teria direito a nomear
40 funcionários de confiança na minha secretaria. Haja confiança. Pois é duro arrumar tanta gente de confiança assim. É difícil. Que era a quantidade de funcionários de confiança que tinha na gestão passada. Né? E não funcionava. Hoje nós reduzimos a nossa equipe de 40 para 12. E a secretaria funciona. Né? Por quê? Nós estamos trazendo gestores e não apadrinhados políticos. O que acontece hoje no Brasil é isso. Você tem cargos extremamente importantes dentro da gestão pública que são atribuídos a cargos, são cargos políticos, são cargos feitos por indicação política. E quando a gente vê a política entrando na frente da gestão, é o que acontece. A pessoa nomeia para esse cargo um político porque faz parte da sua aliança, porque é seu aliado ou porque é do seu partido, e não nomeia ali um gestor, uma pessoa que tem a competência e qualificação para fazer a gestão pública. E isso é um mal geral hoje. Eu estava aqui fazendo uma visão panorâmica, doutor Marangoni. Eu estava procurando suas seguranças. Não é porque o senhor primeiro disse que o governo está brincando de fazer casinha. Depois o senhor reduz de 40 para 12. O senhor anda com carro blindado, segurança? O carro blindado eu ando, segurança eu já andei. Mas eu acho que a minha maior segurança é Deus. Né? Eu acho que quando a gente tem certeza do que está fazendo, faz com transparência, faz com a verdade, eu acho que a gente não tem por que andar com segurança, porque no fundo o que a gente está fazendo é para entregar um bom serviço para a população. Né? Marangoni, um dos maiores problemas da Secretaria de Habitação de qualquer município hoje é invasão de propriedade. Santo André é uma exceção, isso não acontece? Não, de forma nenhuma. Santo André não é uma exceção. Principalmente a região metropolitana sofre muito mais com isso do que o interior. E eu diria que não é um problema, não é só um problema. Isso virou um grande crime organizado. Tá? Então é importante a gente falar, porque a gente tem que colocar o dedo na ferida, porque senão a gente não resolve os problemas. Tá? Virou um crime organizado. Então hoje você tem entidades sérias de moradia, e o que a gente vê é que essas entidades sérias, elas não praticam a invasão, tá? E você tem entidades que querem conquistar tudo na força, tá? E vão praticando invasão, esbulhos em terrenos públicos e privados. Mas o pior, professor Tibério, é que a gente tem identificado, e nós identificamos isso na Secretaria de Habitação e já estamos preparando uma legislação específica. Tem casos em que o proprietário da terra invadida é conivente com a invasão. Sério? Opa, então você tem aí áreas de valor de mercado baixo. O camarada tem uma área grande, mas é uma área de manancial, ou é uma área de preservação permanente, uma área que não tem valor de mercado. Tá? E a gente já identificou vários casos assim lá. Ele faz um contato com essas entidades e autoriza a invasão da área. Tá? Por quê? Para depois tentar empurrar ou vender essa área numa desapropriação para o poder público e receber por uma área um verdadeiro planejamento estratégico de uma quadrilha organizada. Isso aí, perfeito. E para descobrir é difícil, né, Marangoni? É difícil. E o poder público hoje ele fica... Quando você fala de uma invasão de área particular, o poder público não tem legitimidade jurídica para combater. Então invade uma área particular no município de Santo André. A prefeitura de Santo André não tem legitimidade jurídica para pedir a reintegração de posse, uma vez que ela não é dona da área. Quem tem legitimidade é o proprietário. E se o proprietário é conivente, obviamente ele não vai manejar a ação de reintegração de posse. Então o poder público fica assistindo um problema que depois é dele, sem poder agir, mas depois ele que vai ter que resolver. Então isso é um grande problema. A legislação que nós estamos desenhando, em rápidas considerações aqui, é uma legislação que permita ao poder público, na omissão do proprietário ou na eventual conivência do proprietário em agir para combater aquela invasão,
E todo o recurso público gasto para combater essa invasão, em remoção, cercamento e qualquer outro gasto que se tenha, vai ser mandado a conta para o dono do terreno, acrescido de multa, e nós estamos fazendo uma proposta, inclusive bem arrojada, de se criar aí um Serasa da habitação. Então, invadiu nessas condições, o senhor vai ser cadastrado, mas vai ser cadastrado para o Serasa. O senhor só vai ser atendido lá no final da fila. Não é que eu não vou te atender, não. Porque essas entidades que não são sérias, quando elas invadem, elas vão para onde? Elas vão para a área de risco. Elas vão para áreas extremamente precárias. Porque da mídia. Da mídia, e a Defesa Civil é acionada, vai lá, constata um grau de risco que você é obrigado a remover essas pessoas dali pelo risco de vida. Imediatamente essas pessoas são colocadas ou num bolsa aluguel ou em alguma assistência social do gênero e vão ter prioridade no atendimento habitacional. Então aquela pessoa que está lá pagando um aluguel excessivo, que está numa coabitação e que está na fila, no cadastro, há casos lá que nós temos de mais de 10 anos esperando moradia, ela nunca consegue ser atendida porque essas entidades organizadas que promovem as invasões acabam furando a fila através das invasões. Então esse é também um grande problema e por isso que a gente acaba não avançando. Outra curiosidade minha, doutor Marangoni, é porque geralmente o pessoal da Secretaria de Habitação dos municípios passam 2 anos gastando e 2 anos trabalhando quando está chegando a eleição. E geralmente constrói coisas faraônicas, poucas, mas faraônicas, para que a população veja que ela trabalhou. E outra pesquisa que eu fiz é que o senhor faz mais um trabalho de urbanização do que de edificação. Como é que faz a população enxergar esse trabalho e valorizar? Bom, boa pergunta, professor Tibério. O que nós fizemos agora foi traçar metas. Nós pegamos aqueles programas e aquelas deficiências que nós tínhamos dentro da habitação do município, mais antigas. Pegamos uma área lá específica em Santo André que estavam tentando regularizar essa área há mais de 35 anos, fazer a regularização fundiária, entregar o título para as pessoas. E gozado, nós falamos, nós nos comprometemos, né? Nós não firmamos promessas na campanha, nós firmamos compromissos. E nós nos comprometemos em regularizar essa área no primeiro ano de governo, depois de 35 anos de tentativas. E conseguimos. A área foi aprovada agora por decreto, há cerca de um mês atrás, está regularizada perante o município, é uma área emblemática, e nós estamos sofrendo um grande ataque da oposição, e gozado da oposição que estava no governo até então e que não fez a regularização, contra a regularização. E isso é um mal que volta na questão da política que a gente falou lá no início. Sim, quer dizer, hoje a gente vê muito político que para ele o quanto pior, melhor. A brincadeira ali é a seguinte: regularizou, perdi meu discurso. Perdi meu discurso. Eu vou sair na rua hoje e vou vender o quê para esse povo? Eu estou prometendo a regularização e me elegendo nessa promessa de regularização há tantos anos. Se regularizar, acabou meu discurso, acabou minha causa. Então é a política do fracasso. Infelizmente a gente tem vivido isso no país. Tem muito político que quer o fracasso do serviço público, porque ele se elege em cima do fracasso do serviço público. Se a saúde funciona, aquele vereador ou aquele político que arruma as consultinhas para os amigos, o que vai acontecer com ele? Não preciso mais arrumar consultinha porque a saúde funciona. Aquele cara que furava a fila na habitação, que dava um jeitinho, se a habitação funcionar, que jeitinho ele vai dar? E isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, principalmente quando a gente ouve discurso político. E a gente tem que buscar no discurso político entender qual que é a raiz desse discurso. Se esse discurso é mesmo um discurso
para o bom serviço público, se ele é um discurso partidário ou muitas vezes até um discurso individual. Né? E aí usam das pessoas, usam dos cidadãos para essa promoção própria. Isso é um grande problema. Doutor Marangoni, estamos chegando ao final, viu como passa rápido? Qual dica você dá para quem quer ingressar no serviço público? Primeiro, vocação. Tem que ter vontade. Tem que ser aquilo que vem de dentro. Porque o serviço público, apesar de, na situação que nós estamos hoje, e cabe a nós mudar. Se a gente entende que a gente tem que mudar o sistema, cabe a nós. Cabe a nós mudar o sistema. Tá? A gente vive numa democracia. Então está nas nossas mãos. Para isso a gente tem que escolher bem quem a gente quer e escolher pessoas que estejam dispostas a mudar o sistema. Tá? Porque o sistema hoje acaba sendo muito confortável para muitos políticos. Tá? Então, o que eu acho que a gente tem que ter, primeiro, essa vocação, porque é muito gostoso. Quando a gente vai entregar uma casa, quando a gente vai entregar um título para uma família, todo aquele trabalho que a gente teve, todo aquele desgaste que a gente teve, vale a pena. Vale muito a pena. Quando a gente presta um serviço público de qualidade, é muito gratificante para a gente, não tenha dúvida. Tá? E hoje nós temos no serviço público algumas discrepâncias muito grandes em termos de salário. Tá? Então nós temos bons salários em alguns lados do serviço público, salários não tão bons em outras funções, tá? Mas o serviço público vale sim, gente, e a gestão pública vale sim muito a pena quando a gente faz com transparência, com dignidade. Dá muito trabalho. A gente tem pressão política, a gente tem a pressão da legalidade, tá? Mas vale sim muito a pena. Mas para isso tem que se preparar. E para isso tem que estudar os novos mecanismos. Eu digo que a gente está no lugar correto aqui. Tá? Vocês estão em formação. Muitos daqui em gestão pública. E problemas novos surgem todo dia. E a gente não vai resolver com solução velha. Então eu acho que o grande desafio, principalmente de uma turma dessa aqui, é começar a pensar nos mecanismos para se mudar esse sistema. Porque é só aí que a gente vai dar jeito definitivamente na gestão pública no Brasil. Gente, adorei. Chegamos ao final. E eu quero deixar uma dica para você que quer se especializar em gestão pública. Para você de todo o Brasil, siga as orientações do Dr. Marangoni. Para você de São Paulo, para você de Guarulhos, Dr. Marangoni é professor do MBA de Gestão Pública da UNG. Vem aprender com ele aqui em Guarulhos. Tá? Aquele abraço, obrigado a todos vocês do Brasil inteiro. Até a próxima semana. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.